Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro, de História aqui, e hoje vamos falar sobre os fascismos na Europa do século XX. Fascismos, certo? Há várias manifestações do pensamento totalitário na Europa do século XX. A gente tem uma Europa do século XX extremamente, totalmente, absolutamente conturbada. Politicamente falando, certo? A Europa ela está desarrumada, desconstruída, certo? E quando a crise na democracia, certo? No liberalismo democrático cai por terra, as pessoas buscam a solução do fascismo, certo? A crise do liberalismo ela gerou o fascismo, porque acreditava-se que as economias liberais elas dariam certo, trariam progresso à humanidade. Mas essas economias liberais elas passam por uma interrupção na Primeira Guerra Mundial que gerou crises econômicas de proporções inimagináveis. Então, a solução que boa parte das pessoas vão encontrar é na construção e na formação de líderes que buscavam em si uma imagem messiânica e que diziam ser os consertadores da nação. Seriam eles que guiariam o povo com uma glória, rumo à vitória. Então, a coisa que eu quero de antemão dizer a vocês, para que todo mundo fique previamente ciente, é que tudo isso está acontecendo na Europa ao mesmo tempo. Voltando no tempo um pouco, a gente em 1917, a gente tem a Primeira Guerra Mundial acontecendo e junto a isso a gente tem a Revolução Russa. Quando se termina a Primeira Guerra Mundial, nós temos a formação desses estados totalitários, a formação dos fascismos, sobretudo na Itália, em primeiro lugar, muito por conta desse sentimento de revanchismo que a Itália vai ter. A Itália vai ter esse sentimento de revanchismo porque, enquanto ela lutou na Primeira Guerra Mundial, nada ela ganhou com a guerra. Enquanto ela estava na Tríplice Aliança, apanhou da Tríplice Entente. Quando ela muda de lado, ela apanha da Tríplice Aliança, certo? Então a Itália ela só teve prejuízos com a guerra, nada ganhou, nada concretamente foi dado à Itália, certo? Então, quando se termina a Primeira Guerra Mundial, a ideia do Tratado de Versalhes nada previu de reconstrução para a Itália. Inglaterra e França monopolizaram o Tratado de Versalhes e exploraram a Alemanha, que também vai estar buscando o sentimento de revanchismo, porque a falência alemã foi iminente depois da assinatura do Tratado de Versalhes. Nós temos, por conta do Tratado de Versalhes, do Acordo de Versalhes, uma Alemanha falida, certo? Que tinha que pagar vultuosos empréstimos aos vencedores da guerra. Então, assim, a Alemanha ela buscava onde o poder se apegar, e a discurso, e a propaganda, e a formação, certo, de um pensamento autoritário, de uma pessoa seria capaz de resolver os problemas, tendo visto que a democracia não resolveu, na Alemanha aparece como solução e a gente tem chegado de Hitler ao poder. Certo? Um pouco depois, mas no mesmo período, a gente tem a crise de 1929, que estávamos falando na nossa aula passada. Então, observem os processos, como eles vão seguindo, certo? E observem como as coisas elas estão interligadas dentro das narrativas históricas. Muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo no mundo. No Brasil, a gente tem, durante esse período, na década de 20, a gente tem o término da República do Café com Leite. Em 1930, a gente tem a chegada de Vargas ao poder, que era um cara autoritário e admirador do nazifascismo. Então, assim, em 30, Vargas chega ao poder no Brasil. Melhor dizendo, vamos voltar um pouco mais no tempo. Em 29, nós temos a quebra da economia, da Bolsa de Valores lá em Nova York. Em 30, Vargas chega ao poder no Brasil. Em 33, Hitler chega ao poder na Alemanha. Então, observem como as coisas elas ocorrem dentro de um mesmo processo no mundo. As coisas estão acontecendo todas praticamente ao mesmo tempo no mundo, certo? Então, o mundo está passando por essa crise da democracia, que são as crises dos fascismos. Certo? O século XX é um século bastante complicado, certo? Porque é o século onde houveram mais guerras e massacres na história da humanidade. O estilo de guerra moderno matou muita gente, certo? E a formação dos fascismos, eles vão levar inevitavelmente à Segunda Guerra Mundial. Segundo Eric Hobsbawm, certo? Um grande historiador, autor de um livro chamado Era dos Extremos, que é um clássico,
certo? Para quem gosta de história contemporânea, ele é fundamental. Hobsbawm ele diz que não concorda com essa terminologia Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, porque os termos que levam à Segunda Grande Guerra são os mesmos que levaram à Primeira. O que muda são os personagens envolvidos, mas os motivos, estes são os mesmos. Então, para Hobsbawm, essa interrupção entre os dois conflitos ele colocaria como um armistício, ou seja, um período de paz, nem de paz, de pausa no conflito e depois ele seria retomado depois pelos mesmos motivos e pelas mesmas nações e pelas mesmas circunstâncias. Mudou-se só os personagens. Chegaram as caras novas, né? Como Hitler, Mussolini, Stalin, mas as circunstâncias seriam as mesmas. Como é que a gente tinha dito, né, inicialmente, a gente estava discutindo sobre isso, o que vai produzir os fascismos no mundo são essas crises nas sociedades liberais. Estas vão produzir o surgimento dos fascismos, dessas ideologias de extrema-direita nos anos 20 e 30, certo? E elas surgem porque, segundo os apoiadores e adeptos desses movimentos, do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, é porque a sociedade liberal, a democracia liberal, ela não deu mais certo. Então, sempre se acreditou em pessoas teoricamente qualificadas, com discursos qualificados, e estes não resolveram o problema da sociedade. Pelo contrário, os conduziram ao buraco. Então, o discurso messiânico de que se deveria restaurar os tempos áureos da nação, e se deveria restaurar aquela glória passada que o povo tinha e merecia, aquela glória passada que aquela região tinha, esse discurso ele nasce por conta dessa crise das sociedades liberais. As características principais do fascismo são essas, e eu também já vou dar a definição do fascismo, né? Que é uma coisa que muita gente tem dúvida, certo? Daquilo que realmente é, certo? As suas características, mas antes da gente chegar no conceito, né, vamos entender como é que ele surge, como é que ele nasce, certo? Então, ele decorre desse processo acelerado de modernização das sociedades, certo? A questão da formação, né, da pequena burguesia, certo? A formação desses segmentos camponeses, né, desses funcionários públicos, certo? Esses camponeses que eles ganham uma importância maior na sociedade, os proletários, que por conta da Primeira Grande Guerra, eles se deslocam muito das zonas rurais e vão para as cidades, ou seja, tem trabalhadores vivendo em maior amplitude dentro das cidades, e muitas vezes pessoas desprovidas, né, de um bom entendimento político, certo? E essa precarização dos pequenos proprietários em detrimento dos grandes proprietários, que passaram a ser valorizados, certo? Bom, agora, propriamente dito, vamos trabalhar o conceito de fascismo. O que seria fascismo, certo? A ideia de fascismo é o seguinte: é um Estado totalitário, ou seja, é um Estado ditatorial, do qual não se respeitam as liberdades individuais, ou seja, o Estado está acima da sua liberdade enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, você não tem direitos se o Estado achar que você não tem, e você os tem se o Estado entender que você tem. Então, as suas liberdades individuais estão abaixo de um Estado ditatorial que é governado por um líder autoritário e único, certo? Esse líder autoritário e único é o mesmo que recebe culto à imagem, culto à personalidade, se estes acharem que devem. E eles sempre achavam porque é através da propaganda, do culto à imagem, e que eles passam a ser tão queridos pela população, certo? E isto é uma das coisas, marcas fundamentais do fascismo. Outra grande característica do fascismo é o apelo a uma glória do passado, uma glória que a nação teve, um momento áureo, e essa resgate dessa glória ela deve ser buscada. No caso da Itália, certo? Mussolini, que vai ser o líder do fascismo italiano, ele recorre à glória do chamado Império Romano. Então, segundo Mussolini, na época dos Césares, a Itália ela controlava o mundo, Roma controlava o mundo, e agora não controla mais nada. É humilhada por França, é humilhada pela Inglaterra. Então nós temos que recuperar aquela glória passada, recuperar aquele nosso período áureo, trazer de novo aquele respeito que nós tínhamos, aquele temor que as outras nações tinham de nós. Então sempre esse culto em uma busca, um resgate
histórico, certo? Da gênese, da raiz. Agora, claro, aquele resgate histórico que convém, né? Então, você buscar aquela história gloriosa, aquele período glorioso, além, certo, de ser uma ideologia voltada ao militarismo. Ou seja, as Forças Armadas, elas passam a ser valorizadas acima dos outros segmentos da sociedade, porque é através das Forças Armadas que pode, segundo a ideologia fascista, se fazer o resgate dessa glória histórica, certo? Resgatar essa glória histórica do passado e, além de tudo, de promover, né, a modernização, o avanço, o crescimento, para fazer que os outros não respeitem. Então, repetindo as características, para quem não anotou, culto ao passado, certo? A um passado glorioso, certo? Um líder carismático, popular e de características autoritárias, messiânicas, certo? Um Estado ditatorial que tem as suas liberdades individuais suprimidas pelo autoritarismo estatal, certo? E as forças armadas fortes, atuantes, certo? Politicamente e socialmente. E essas são as características de uma sociedade fascista. O termo fascismo, certo, surge por conta deste símbolo, certo, desta arma, que é esta águia, que é o símbolo do fascismo, ela está em pé, certo, essa espécie de machadinho aí, certo, isso é o fácio, certo, o fácio. Então, era uma arma utilizada durante o Império Romano, durante o Império Romano, que aí Mussolini, como quer resgatar esse período áureo do passado, essa glória do passado, ele pega o fácio, a águia dá todo o simbolismo ao fácio, certo? E quem é um admirador do fácio acaba sendo fascista. Então o termo passa a ser fascista para todos aqueles que buscavam esses ideais do fácio, ou seja, dessa glória do passado. Então é um símbolo do Império Romano, que era o que o Mussolini ele propunha, né? Então, interessante a gente perceber estas características e estas são fundamentais para a gente poder compreender, certo, os conceitos que manipulam a ideia de fascismo. Certo? Eu tenho aqui alguma dúvida, pessoal. Se tiver alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que nós vamos discutir todas. Certo? Então, a grande cara do fascismo, certo? Na Itália, que é a primeira grande região onde surgem as ideias fascistas, em 1919, certo? Justamente no pós-Primeira Guerra Mundial, né? Que a guerra acaba em 18. E a Itália estava chateadinha porque não ganhou nada com o Tratado de Versalhes, só teve prejuízos. Então, a figura de Benito Mussolini, certo? Mussolini, um jornalista, certo? Ele, dentro do jornal, ele trabalhava e ele cria o Face de Combatimento, certo? Era um grupo de combate, um esquadrão, certo? Onde ele soltava no jornal dele as ideologias dele que estimulavam o povo a poder participar de movimentos que restaurassem a glória histórica, porque essa liberdade liberal não produziu a Itália nada, a Itália só fez perder. E Mussolini ele sai soltando no jornal que ele trabalhava, certo? Essas ideias dos quais ele era adepto, e isso vai dar a ele um prestígio muito grande, porque uma outra característica do fascismo é falar aquilo que as pessoas querem ouvir, e no cenário de crise econômica, que é onde as ideologias totalitárias elas ganham força, certo? No cenário de crise econômica, que as pessoas se viam desesperadas e sem esperança alguma, né? Sem economicamente falidos, quando alguém faz esse discurso de resgate à glória ao passado, é uma coisa que chama muita atenção e dá muito prestígio. Então, Mussolini ele ganha um apoio popular rápido. Para começar, que na época o jornalismo ele tinha uma força muito grande, certo? O jornal, certo? O jornalista do jornal, que eu quero dizer, era a única ferramenta de comunicação disponível que se tinha, e era interessante porque esse jornal vai ser muito popular na Itália e Mussolini vai ganhar muita autoridade, certo? Mussolini ensinava que se deve combater os seus adversários políticos, especialmente os comunistas, certo? E os antinacionalistas de forma violenta, certo? De forma violenta. É desta forma que a gente deve lidar com essas pessoas, segundo Mussolini, certo? Nas eleições de 24, Mussolini agora ele já vai estar politicamente falando organizado, certo? Os fascistas eles vão obter 65% dos votos numa eleição fraudulenta. E Mussolini ele vai se tornar o Duce, o líder italiano. Certo? Isso vai ser possível porque 2 anos antes das eleições,
em 22, Mussolini ele vai fazer uma grande marcha sobre Roma, ele vai pegar várias pessoas e vai marchar sobre Roma, obrigando o imperador Vítor Emanuel III a nomeá-lo como primeiro-ministro. Certo? 2 anos depois, Mussolini chega ao poder nessas eleições ditatoriais e fraudadas. O cara, quando chega ao poder, ele fecha jornais, certo? Persegue pessoas que pensavam diferente dele, ou seja, as liberdades individuais estavam canceladas na Itália, ele persegue pessoas que pensavam completamente diferente deles, ele fecha o Congresso, certo? Ele censura jornais, certo? Então, ele cria uma polícia política. O objetivo dessa polícia política era perseguir todo aquele que pensa diferente de mim, não concorda comigo e matá-lo, certo? Ou prendê-lo. Então é dessa forma que os fascistas eles governavam. Como não tinha ninguém que falasse de mal na mídia, né? E tudo que passava, porque era censurado, ninguém podia falar de mal porque era censurado, né? Tudo que passava, obviamente, era bom, falando de Mussolini, certo? Nessa ditadura, quem pensava diferente era morto ou preso. Então dá para a Itália uma sensação de que as coisas estavam agora muito bem e que todo mundo iria se recuperar. Bom, amores, ficaram curiosos para a gente poder continuar nosso assunto? Então, acompanhe nosso próximo vídeo. No nosso próximo vídeo, vamos continuar sobre isso, tá bom? Para vocês, um beijo, um abraço e até já. Tchau, tchau.